A gente volta a falar, portanto, do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E eu converso agora com o Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Professor, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria começar, antes de falar agora do voto do Flávio Dino, queria começar sabendo do senhor a avaliação que o senhor faz do voto do ministro Alexandre de Moraes, um voto longo pela condenação de todos os condenados, de todos os réus, e enfatizando que Jair Bolsonaro seria o líder da organização criminosa. Que avaliação que o senhor faz do voto do ministro Alexandre de Moraes? Boa tarde. Foi o voto que já se esperava. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham na Record News. O voto do ministro Moraes, ele considerou o acolhimento da integralidade do libelo, da acusação feita pelo Procurador-Geral da República. Lembrando que eram 5 os crimes sob acusação: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, esses 2 crimes trazidos lá pela Lei 14.197, que é a lei dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Também houve acusação de organização criminosa, crime da Lei 12.850, e de crime de dano ao patrimônio da União, do artigo 63 do Código Penal, e deterioração do patrimônio tombado, lá da Lei 9.605, que é a Lei de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural. E o ministro Moraes, que já era esperado, considerou o quê? O concurso material dos 5 crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal. Traduzindo em bom português, concurso material é somatório de crimes, somatório de penas. O ministro Moraes não considerou, ao contrário do que defendiam os advogados de defesa, que a abolição violenta do Estado Democrático de Direito teria sido um meio para se atingir o golpe de Estado. Não, ele não considerou. Ele considerou a autonomia de desígnios e disse que houve, portanto, da parte dos réus, tanto a abolição violenta do Estado de Direito quanto o golpe de Estado, além dos outros crimes. Então, Moraes foi duro no seu voto, foi rigoroso no seu voto, fez um voto longo e condenou todos os acusados desse grupo 1, é bom lembrar. O Supremo Tribunal não iniciou o julgamento do grupo 2, nem dos demais grupos, mas aqui no grupo 1, Moraes condenou todos pelos 5 crimes. E, por último, no começo do seu voto, debelou preliminares, que são aquelas arguições prévias que os advogados fazem, por vezes pedindo nulidade de uma prova, nulidade de um processo, nulidade de uma colaboração premiada. Moraes também negou tudo, considerou o acordo de colaboração feito pelo tenente-coronel Mauro Cid como um acordo válido, considerou, portanto, que é competente mesmo a primeira turma do Supremo Tribunal Federal e não o plenário, debelou todas as nulidades, tocou para frente o voto e condenou a todos em concurso material pelos 5 crimes. Renato. Essas questões preliminares, analisadas pelo ministro Alexandre de Moraes, elas ainda são votadas pelos outros 3 ministros, os que faltam votar, né? O Flávio Dino já se manifestou, ou não? Não existe mais deliberação sobre essas questões que foram apresentadas pelas defesas? Veja que quando o ministro Flávio Dino votou, ao final do voto, o voto também foi longo, e ele chegou a dizer que estava acompanhando o ministro Moraes em todas as condenações impostas, e logo em seguida disse, também em relação à resolução das preliminares. Então, claro que o ministro ainda pode considerar plausível uma dada preliminar arguída. Por exemplo, o próximo ministro a votar, que vai se manifestar na manhã dessa quarta-feira, ele poderá também considerar que essas preliminares, ou uma delas, ou 2 delas, podem ser arguídas e podem ser, portanto, validadas. Todavia, Renato, para que uma preliminar prevaleça, ela tem que ter pelo menos a maioria dos votos dos ministros da turma, e são 5 ministros. Não acredito que isso acontecerá. Ministro Flávio Dino, ele divergiu em alguns pontos do Alexandre de Moraes, do relator Alexandre de Moraes, mas com relação à participação de 3 dos réus, Augusto Heleno, Alexandre Ramagem e Paulo Sérgio Nogueira. Ele vota pela condenação,
mas ele viu menor participação desses 3. O que isso implica agora nos próximos dias de julgamento ou na dosimetria? O que isso implica entender que 3 pessoas participaram menos, participaram de forma diferente? Essa sua observação e questionamento é importante mesmo, Renato. Por quê? Porque, na verdade, há um princípio maior sobre a aplicação do direito penal no Brasil, um país que adota o Estado constitucional democrático de direito e que é típico do sistema acusatório, que é o princípio da individualização da pena. E há também um outro princípio, que é o da responsabilidade penal individual. Cada um de nós é responsável pelo que faz, pelo que deixa de fazer, nos limites do que faz, do que deixa de fazer e nos limites da culpabilidade. Então, o fato de Dino ter acompanhado o relator nas condenações não deixou de lado que ele dissesse que, no seu entendimento, a análise individual da responsabilidade de cada um dos agentes, ela pode levar a crer que o nível de culpabilidade é distinto, compreende? O grau de culpabilidade é distinto de réu para réu. E isso tem que ser visto dessa forma mesmo. O ministro está certo. Por quê? Porque se a responsabilidade penal é individual e se nesse grupo 1 há 8 réus, a salvo se os 8 tivessem cometido as mesmas condutas, com as mesmas circunstâncias agravantes ou atenuantes, com as mesmas causas especiais de aumento de pena ou diminuição de pena, e com a mesma ou o mesmo nível de culpabilidade, a resposta penal seria uma só. E nós não podemos ter o julgamento de um grupo de réus. O grupo de réus pode estar sob julgamento, mas desde que a análise da responsabilidade penal seja individualizada. Então, na medida em que alguns desses réus tinham mais distância dos fatos ocorridos, tinham menos proximidade com o centro das decisões tomadas, e até, como tentou a defesa explicar em relação, por exemplo, ao general Paulo Sérgio Nogueira, que ele teria aconselhado a que o presidente não tomasse uma dada decisão, não aderisse a uma dada proposta. Tudo isso importa a diferença no nível de culpabilidade de cada um dos réus. Então está certo, ministro Dino. O que isso pode gerar? Pode gerar uma consequência mais lá na frente. Não no sentido de ser condenado ou absolvido, porque ele já condenou também, mas lá na individualização da pena. Quando se fizer a chamada dosimetria da pena, isso vai gerar um impacto matemático no cálculo feito, a mais para alguns réus, a menos para outros. Professor, ao longo dos votos de hoje, tanto Alexandre de Moraes quanto Flávio Dino falaram muito em atos preparatórios e atos executórios, diferenciando, ora igualando. E aí as defesas, por exemplo, argumentam que seriam atos preparatórios e, portanto, não haveria crime em fazer uma minuta, em discutir estado de sítio, em discutir algumas medidas de intervenção, enfim, atos preparatórios e executórios. Isso deve ser o tema, deve ser o mote dos próximos votos, por exemplo, do ministro Luiz Fux amanhã? Eu creio que sim. Eu creio que há uma grande possibilidade, inclusive em relação a esse ministro em específico que você menciona, que já fez alguns acenos no sentido de algumas discordâncias em relação ao ministro Alexandre de Moraes, embora só viremos a saber efetivamente quando o voto dele for prolatado, mas é possível sim, porque a grande zona de dúvida em relação a esses crimes está na caracterização do começo de uma tentativa. Não que o crime aqui possa ser tentado ou consumado. Esses crimes todos são consumados. Esse crime de golpe de Estado, se houver condenação, terá sido um crime consumado, ainda que o golpe de Estado, como fato, não tenha acontecido. Não houve o fato golpe de Estado, mas o crime golpe de Estado poderá ter havido. Por quê? Porque há uma diferença grande aqui, Renato, entre a maioria dos crimes que nós examinamos no Código Penal e esses crimes contra o Estado de Direito, e o ministro Dino chamou bem a atenção disso no voto dele. Esses crimes são crimes de empreendimento. O que significa isso, Renato? Que a consumação do crime está em tentar. Veja que o tipo penal do artigo 359-M do Código Penal, que é o tipo penal que define golpe de Estado, ele diz: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, depor o governo legitimamente eleito. Ora,
na medida em que alguém tenta depor o governo legitimamente eleito, consuma o crime de golpe de Estado, independentemente do golpe de Estado ter acontecido. São chamados crimes de empreendimento, que o próprio ministro Dino disse que estão na legislação brasileira desde 1890, desde o começo da República. Mas, ainda assim, o que é tentar? Cogitar é tentar? Fazer um esboço num pedaço de papel é tentar? Fazer uma minuta de estado de defesa é tentar? Isso é que terá que ser decidido pelo tribunal e poderá haver divergência sim. Porque o que muitos autores do direito penal, cientistas do direito penal, Renato, consideram é que no crime de empreendimento, quaisquer movimentações, esforços, um rabisco que seja, a produção de um documento, isso já compreende o desígnio de buscar o resultado, caracterizando a consumação do crime. Mas, devo dizer, a maior zona de dúvida que existe em todo esse processo está nessa diferença possível entre cogitar, articular, pensar e iniciar o gesto de tentar. E provavelmente amanhã nós teremos no voto do ministro Fux alguma notícia nesse sentido, Renato. No final do julgamento, as defesas, em caso de condenação, as defesas podem se manifestar, podem entrar com recursos. E um dos assuntos que é polêmico até no meio jurídico são os embargos infringentes, né? O que eu queria saber é, um voto contrário seria suficiente para que a defesa entrasse com esses embargos infringentes e para reverter a pena, enfim, para anular a condenação, para anular o julgamento? Não, não seria, Renato, não seria não. Porque, em verdade, esses julgamentos no chamado foro especial por prerrogativa de função, que é o que temos aqui, né? O foro por prerrogativa de função, quando uma autoridade, por ser uma autoridade, ou por ter cometido crime enquanto era autoridade, é julgada diretamente num tribunal. E nesse caso aqui da ação penal 2668, esse tribunal é o Supremo Tribunal Federal, que por natureza não tem nenhum tribunal acima. Não há recurso, não há duplo grau de jurisdição. Então, quando vem a condenação, o caminho é cumprir a pena. Não há recurso. Todavia, o regimento interno da Corte e o Código de Processo Penal também prevê esse recurso de embargos, que não é um recurso para outra instância, é um recurso para a mesma instância, é um recurso para dentro do mesmo tribunal. Quando há o que, Renato? Uma divergência qualificada. O Supremo Tribunal Federal tem basicamente 3 órgãos julgadores, o plenário com 11 ministros e as 2 turmas, cada qual com 5. Esse processo atual está sendo julgado numa turma, a primeira. Quando é no plenário, para caber embargos infringentes, dos 11 votantes, 4 têm que ter votado pela absolvição, ou 5. É a chamada divergência qualificada, não basta um. E na proporcionalidade adequada, quando o julgamento é na turma, que tem 5 ministros, não basta um absolver. É preciso 2 absolvições para que nós tenhamos a possibilidade de embargos infringentes a serem julgados pelo plenário. Todavia, por último, esses embargos não necessariamente vêm do todo. O que pode acontecer? São 5 crimes pelos quais esses réus são acusados. A primeira turma pode, por 5-0, condenar por 3 dos crimes e por 3-2 condenar pelos outros 2 crimes. Se isso acontecer, serão cabíveis os embargos infringentes em relação a esse pedaço da decisão, a essa parte da decisão que envolver esses 2 crimes que tiverem tido 2 votos pela absolvição. Então, é um xadrez complicado, é um tabuleiro de xadrez que tem que ser observado por nós, mas eu acredito, para ser muito franco, remota a possibilidade real de embargos infringentes por essa exigência que se faz de 2 votos de divergência pela absolvição. Gustavo Sampaio, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela atenção e pelas explicações sobre o processo do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Obrigado. Eu que agradeço, Renato, sempre às ordens, à disposição, e te desejo um bom trabalho, um bom jornal. Obrigado, igualmente.